Muito buenos dias, hermanos. Esse sábado, 9 de julho del ano de 2022. E, bueno, um saludo aí ao povo argentino, sim, porque 9 de julho aí é a festa da independência, ¿no? Pero eu quero falar sobre isso. Ser bueno não importa se o outro não lo sea. Se o outro não lo é, se o outro não lo sea bueno, não importa. Se tu bueno, haz tu lo bueno, imita lo bueno, porque Israel tiveram pouquíssimos reis buenos, tiveram mais reis malos e alguns reis que foram buenos e depois foram malos e alguns reis que foram malos e depois quedaram buenos e tudo mais. Pero o importante não é como começamos, sino como terminamos, não? O provérbio diz que o importante é o final das coisas e não o começo. Sem mais, vamos ao texto, porque vou ler todo o capítulo 27 do livro de Crônicas, pero hablar um pouco de la história cá. Eu li todo o capítulo porque é muito cortito, não? Vamos a ler, 2 Crônicas. De 25 anos era Rotam quando começou a reinar. Era um muchacho, não? 25 anos, pero um muchacho que já sabia, vamos dizer, o que queria. E 16 anos reinou em Jerusalém. Não era tão fácil reinar em Jerusalém, não? O nome de sua madre foi Jerusa, hija de Sadoc. Ele hizo lo recto, isso que é importante, ante los ojos de Jeová. Ele lo hizo lo recto, não? Outros não. Conforme a todas as coisas que havia hecho, quem? Uzias. Quem foi Uzias? Foi o chavão que, quando morreu, o profeta lamentou sua morte. Lamentou, chorou, sofreu. O profeta Isaías, mira a voz. Ojalá, não, quando nós outros moramos, alguém, homens de Deus de verdade, homens e mulheres de Deus, lamentem nossa morte, porque fomos gente buena, e ele imitou as obras buenas de seu padre, salvo que não entrou no santuário de Jeová, pero o pueblo continuava corrompendo-se, por isso eu pus ser bueno, e não importa se o outro não lo és, tu siga sendo bem, tu sigas adelante, tu siga sendo cristiano. Eu sigo predicando a que estamos vivendo uma parte corrompida desse evangelho, predicando mentiras, ou distorcionando a verdade, predicando médias verdades, isso é mentira também. Edificou ele a porta maior da casa de Jeová, e sobre el muro de la fortaleza edificou muito. Ele foi arreglando tudo aquilo que era necessário arreglar. Ademais, edificou cidades em las montanhas de Judá e construiu fortalezas e torres em los bosques. Também tuvo ele guerra com o rei de los hijos de Amon, a los quais venceu. E lhe deram los hijos de Amon em naquele ano 100 talentos de prata, 10.000 coros de trigo e 10.000 de cevada. Estes lhes deram los hijos de Amon. E lo mesmo é no segundo ano e é no terceiro. Ou seja, podemos ver que também foi um rei próspero, que Deus deu vitória a ele nas lutas. Resultado de que dele ser bueno, dele querer seguir a Deus. Não é que Deus te vai bendizer porque vós sois bueno, porque Deus nos bendiz é porque Ele que é bueno, não porque nós outros somos bueno. Pero devemos ter a outra opção, devemos optar-nos por seguir a Deus, por querer andar na verdade, por não querer quedar preso a fábulas, a mentiras. E o cristianismo está cheio de fábulas, o cristianismo sendo predicado, o cristianismo mentiroso, não estou falando do verdadeiro sentido de ser cristiano, de cristianismo, quer ser cristiano, quer ser pequeno Cristo, quer ser igual a Jesus. Não estou falando disso, eu estou falando desse evangelho mentiroso e malo que está sendo predicado hoje. Assim que Rotam se hizo forte, porque preparou seus caminhos delante de Jeová, seu Deus. Apertei cá no ladito, e quando aperta cá no ladito, cá, nesse ladito cá, você vai a João 3,16. A ver? Aí tá. Assim que Rotam se hizo forte, porque preparou seus caminhos. Aí tá, ó, delante de Jeová. Ou seja, ele decidiu. Hermanos, eu solo me hago forte. Eu solo sou forte, como Paulo dijo, quando sou débil, quando reconozco que sou débil, quando sou débil, aí sou forte. Por quê? Porque vou buscar de Deus. Quando busco de Deus, preparou seus caminhos. Los demais hechos de Rotam,
e todas suas guerras e seus caminhos. E aqui estão escritos no livro de los reis de Israel e de Judá. Quando começou a reinar, era de 25 anos e 16 anos reinou em Jerusalém. E dormiu Rotam com seus padres e lo sepultaram na cidade de Davi, e reinou em seu lugar Acais, seu filho. Que já não que Acais já não decidiu ser tão igual a seu padre, não? Há um que isso coisas buenas, isso coisas malas. E qual a história que nos vão contar depois de nossa morte? Que bem tu estás aportando para ti mesmo e para a humanidade. Já paraste para pensar? Tu estás decidindo em servir a Jeová a um que a gente não queira seguir, não? Porque acá ele isso lo recto delante dos olhos do Senhor, não? Aí, pero o povo continuava corrompendo-se. Aí, recto. Ele isso lo recto, pero o povo não. O povo eligiu não ser lo recto. Eu elijo não ser igual a los outros cristianos evangélicos, que são mentirosos, que estão já gritando glória a Deus, aleluia. Eu vejo às vezes aí no Facebook, tanta habladoria, pero conosco suas vidas privadas. Ou seja, glória a Deus, não conosco muito, não, porque o pouco que conosco já é demasiado. Melhor que não conhecer. Pero não conosco totalmente suas vidas privadas. Glória a Deus por isso. Pero sei que não são tão creyentes como tá já na fotita, não? Na fotita sai assim hermosa, saca assim na selfie. Hermosa, sai lá fotita. E sei que são feios inclusive de afora, são feios realmente. E de adentro não são tão lindos como predicam, hablam coisas às vezes bonitas, pero não vivem. Temos que viver o evangelho. Não estou me ponendo acá como, o santo rom, sou o melhor de todos, não. Por suposto que não, eu tenho meus erros também, e tenho minhas falhas que quizá vós não vê, e vai ver só assim uma carita bonita, pero é a câmera, não, são as luzes, é tudo isso, pero devemos buscar a face de Deus, devemos buscar de Deus, e não importar se é outro, nós não se importar com o outro, devemos nos importar com o outro. Por suposto, Jesus Cristo mandou importar-se os uns com os outros. Eu estou falando não importar se o outro está sendo pavadas. Se o outro está sendo pavana, deixá-lo assim. Por suposto, vamos advertir, vamos charlar. Mas se ele quiser seguir em seu caminho malo, deixá-lo. Deus se vai a ser cargo da gente. Importante que tu e eu tomemos essa decisão. Nós outros tomemos essa decisão aqui, ó, aí, da parte naranja. Isso, lo recto. Aí, tenho que pôr cá, naranja. Isso, lo recto, ante os olhos de Jeová. Conforme a todas as coisas que havia hecho Uzias, seu padre. Seu padre foi um rei que, quando morreu, o profeta Isaías não sabia mais o que ser. Que você, não? É o famoso texto de Isaías, no ano que morreu Elesias, aí estava já, não, sentado lá, a visão que ele teve. Hermanos, que Deus nos bendiga muito nessa manhã. Esforcemos-nos por ser a vontade de Deus. Besito, nos vemos hoje às 19 horas, porque hoje é a reunião general aqui na igreja, não? A estúdio bíblico. Nessa reunião. E às 17h30, os jovens se reúnem. E hoje a reunião jovem também. Venham todos. Besitos, tchau, tchau. Nos vemos.